Pessoal, povo de Boa Vista, povo de Roraima. E hoje nós vamos falar sobre corte de energia. Quem já não passou por isso, hein? Olha essa figurinha aí, ó. Chegar em casa, cansado, depois de um dia inteiro de trabalho. A gente que trabalha com vendas, pessoa que trabalha em CLT, que tem que estar cedo no trabalho. Aqui em Boa Vista, aqui, os ônibus são poucos, né? Graças a Deus que tem Uber, táxi também, né? Mototáxi também. E aí, a gente sai para trabalhar e quando chega à noite, de tardezinha, já pensando em descansar, quem tem central, fica na sua central, quem tem ventilador também, dependendo da sua realidade, e encontra a casa no escuro e se pergunta: o que aconteceu? Muitas vezes realmente a gente esquece de pagar, né? Outras vezes a gente já sabe que vai ser cortado, que o dinheiro não deu para pagar as contas. E essa é a realidade de muitos brasileiros, não só em Boa Vista, Roraima, como no Brasil todo. E é complicado. A gente tem uma coisa que eu acredito que não é culpa nossa. Tem algumas situações que eu acredito que não é culpa nossa. Débito automático é um. Às vezes a gente bota a conta no débito automático. Eu não sei o que acontece no banco, que às vezes o banco não debita. E a gente chega para cortar, quer dizer, chega em casa e a energia está cortada. Isso, quando tem esses fatos, algum caso, débito automático. Às vezes quando o corte é um corte inadequado, é um corte feito errado, que aí dá a justiça nisso aí. Então, corte de energia. Hoje eu vou explicar para vocês aqui de Boa Vista, de Roraima, de uma forma clara quais são os tipos de corte existentes. O que diz a lei, o que diz a ANEEL, principalmente quais são nossos direitos. Por quê? Porque a gente sabe que a energia aqui em Boa Vista já não é tão barata, né? E chegando o Leão aí, como em outro vídeo, você que aí já me acompanha, está começando a acompanhar agora, verifique meus vídeos, que tem outros vídeos também que eu falo sobre o Leão de Tucuruí, que vai trazer os benefícios, vai. Mas prepara o bolso. Você aí, eu aqui, prepara o bolso, porque a conta de energia vai aumentar. Então, a gente fica se perguntando, né? Cara, a ver nosso salário tão pouco e a conta de energia vem aquela lapada. Mas, vamos lá. Eu vou falar para vocês aqui os tipos de corte de energia. Esse vídeo de hoje vai ser só para falar sobre corte de energia. Outros vídeos que vai ser lançado ainda, eu vou falar sobre religação. E religação é um tema muito importante. Não perca esse vídeo, hein? Ativa o sininho aí. Se você não acompanha, já se inscreve no canal, deixa os comentários. Porque religação tem as suas particularidades. Principalmente quando não cumpre o prazo. Mas vamos lá. A ANEEL, ela estabelece normas claras. Quando pode ocorrer um corte de energia. Os cortes mais comuns são por inadimplência, né? Quando a gente não paga, né? Ou a gente paga e o banco não debita, né? Aí dá aquele transtorno todo. Por manutenção programada, geralmente a nossa concessionária aqui local, que é a Roraima Energia, ela avisa, né? Os bairros que vão ser, vai ter uma manutenção, vai ser preciso fazer um desligamento de energia. Por emergência, quem não lembra de quando tem época de chuva, né? Agora mesmo, época de chuva, que tem muito, como diz, tem muitos cantos que alagam e os postes ficam. Vamos lembrar aqui um caso aqui, né? Do Beral. Quem mora aqui sabe. Na época que o Beral existia ali, né? Teve uma época que a água veio bater ali em cima. Aí a Boa Vista Energia, na época, que era empresa do governo na época, foi lá, teve que fazer a suspensão de energia, porque estava já um perigo iminente, né, de emergência, por irregularidade. Irregularidade a gente já sabe, né? É o famoso miar. É o gato, né? Que é conhecido como desvio de energia ou ligação clandestina.
O problema é que muitas vezes o consumidor sofre com cortes que não respeitam os prazos legais, ou mesmo em situações proibidas. Aí, como eu disse, aquele corte que você está tudo certinho, a sua conta está certa e acontece alguma coisa, não sei se eles erram ou a equipe erra e faz esse corte indevido, aí o negócio é mais sério. Mas o que diz a lei? De acordo com a ANEEL, né, a distribuidora deve respeitar as regras antes de efetuar a suspensão. A distribuidora poderá suspender a unidade consumidora por inadimplência após a notificação específica, com antecedência mínima de 15 dias. Não sei se vocês perceberam, há um tempo atrás, na Boa Vista Energia, não sei se agora na Roraima Energia, porque minhas contas também no débito, né? Eu confio, eu dou esse voto de confiança aí pro meu banco. E chegava um talãozinho branco embaixo, notificação, que existia uma conta de energia atrasada, que você poderia ser suspenso sua energia, né? Ser cortada. Hoje, esse aviso vem na própria conta de energia. Se você pegar uma conta de energia sua, você vai ver que esse aviso vem no meio da conta, avisando que já tem uma fatura aberta. Isso significa que a concessionária não pode simplesmente cortar sua energia sem avisar. E nem pode deixar você no escuro em final de semana ou feriado. Nota bem isso, hein? Final de semana, feriado, não pode existir corte. Quem está dizendo isso não é eu, não é aqui o Éder, não é falando de boca para fora, isso está na lei. A concessionária fala isso. Outro ponto fundamental que a gente tem que saber nós todos temos energia em casa, é sobre os cortes, é onde existem famílias que têm direito diferenciado. Esse corte vamos supor aqui, eu gosto de dar exemplos que fica mais didático, né, fica mais claro. Consumidores de baixa renda, inscritos na tarifa social, e pessoas que dependem de equipamentos elétricos vitais para a saúde. Esse aí é aquela coisa. Eu tinha um avô, meu avô já faleceu faz tempo, uns 15 anos atrás, 20, e ele não podia cortar a energia sem antes dar um prazo legal. Conversar, por quê? Porque é como se fosse um hospital, né? O hospital a energia não pode parar. Tem grupo gerador, tem várias coisas lá, porque a gente está lidando com vidas. Então é uma situação diferenciada. Mas por que isso tanto ocorre no Brasil, né? Primeiro, que a tarefa é muito cara, né? A energia aqui, aqui em Roraima, em Boa Vista, a gente tem um potencial muito grande, né? Um potencial de energia solar, eólica, e que, ao meu ver, eles por si só já era para ter uma tarefa mais em conta, né? Mas ainda somos uma das tarifas mais caras que tem no Brasil. Eu vou ver agora se o próximo, pensando se o próximo slidezinho aqui do lado aqui, que está a norma da ANEEL aberta. Aqui, ó. Essa norma da ANEEL, eu vou já falar dela aqui, para a gente entender como é que funciona isso aí. Ó, aqui no Brasil, como eu falei, nossa energia não é barata, né? Falta de informação é uma também que muitas vezes a gente não sabe. A gente não sabe que existe um tempo, né? Um prazo de 15 dias para ser cortado nossa energia. A gente não sabe que às vezes se foi cortado irregular, tem que religar o mais rápido possível, porque a gente tem direito. E a gente tem que, nesse caso, tem nosso órgão de defesa, né? PROCON é um. Distribuidores que em muitos casos, não respeitam os direitos garantidos em lei. Hein? A gente tem que ter sempre, como eu sempre falo, o conhecimento, ele é o que a nossa arma, é a nossa principal arma. Por quê? Porque olha as informações que eu estou passando para vocês aqui. Principalmente quando o que acontece bastante, não estou falando de corte, até outro vídeo que eu falei de religação. Quando você paga 2 vezes a mesma conta, né? Aí pagou 2 vezes, aí tem outra situação. Então, um corte indevido, um corte que a gente não se programou, ou que a gente já deixou um débito automático que não foi descontado, gera muito transtorno pra gente. Famílias inteiras, dependendo da família, ficam sem energia. A comida estraga. Crianças, dependendo,
se for num colégio, porque já teve órgãos também públicos com corte de energia, né? Porque não pagaram. Pessoas sem ventilador, sem ar-condicionado, em regiões quentes, principalmente aqui em Roraima, que a gente chega cansado e quer pegar um ventilador, uma central de ar, porque é quente. Aqui, como diz o ditado, é um sol para cada um. Aí a energia está cortada. É uma situação bastante complicada. Verifica aí, agora aqui. Essa resolução aqui da ANEEL, aqui, ó, é aqui que está tudo o que eu estou falando para vocês. Aí você se pergunta, onde que eu isso aqui? É só vir no Google e botar aqui no Google aqui, resolução normativa da ANEEL, que já cai em cima. Aí você vem. Aí olha aqui para esse lado aqui. Aqui para rolagem aqui, você vê que é grande, é muita coisa. Realmente, eu sou da área, né? Sou engenheiro da área, especialista. Esse aqui é um saco mesmo. Você lê isso aqui tudinho aqui, eu sou bem realista. Isso aqui, até pra gente que é da área, a gente sabe que isso aqui é cansativo, né? Mas a gente tem que saber, porque o conhecimento é essencial. Aí você vem, aqui aqui na resolução normativa da ANEEL, aí título geral, disposição, aí tem que procurar o capítulo. Aí você que não está acostumado com isso, o trabalho já é cansativo, né? É por isso que fica aqui no canal Engenheiro Éder, que eu vou mastigar isso aqui para vocês aqui. Vai ficar mais fácil, a comunicação fica mais clara e a gente saber do nosso direito, né? Porque tem muita coisa que às vezes é obscura, que a gente precisa ler. E eu, como especialista da área, estou aqui para fazer isso para vocês, ok? Não esqueça de deixar seu like, hein? Comenta aí, compartilha esse vídeo aí para quem precisa. Vamos lá. Aqui, a gente vai procurar, eu já sei qual é o artigo, né? Vamos lá. 300 tanto aqui, ó. Vou até passar aqui, porque olha o tamanho dessa norma. Olha o tamanho dessa resolução. A gente vê tanta coisa aqui que a gente olha, mano, como é que o cara vai ler isso? Vai. Como é que a gente vai ler tudo isso aqui? Tem cara que tem muita paciência. Tem também, porque olha lá. E você tem que conhecer cada detalhe disso aqui. Vamos lá. 358. Na verdade, ela começa bem aqui, ó. Ela começa aqui na 350. Tá aqui, ó. Capítulo 13. Suspensão do fornecimento. Aí esse aqui vem todos os tipos de... Ela descreve todos os tipos que eu comentei já, que vão suspender energia. Vão cortar nossa energia, né? Aí, o que mais... Desses aqui, ó. Essa aqui é uma câmera especializada. Vamos logo direto no mais importante aqui, ó. Que, ó, o 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado o impedimento da sua execução decorrer por determinação judicial ou outro motivo justificável. Isso aqui é o seguinte. Se a Roraima Energia, que é a nossa concessionária atual, não cortar a nossa energia devido a uma conta de energia que já está com mais de 3 meses atrasada, ela não pode cortar mais não. Mas é complicado, porque se ela cortar por outra energia mais atual, ela vai cobrar essa outra. A gente já viu isso, viu? A gente sabe que funciona isso. Mas, aqui está falando aqui, ó. Se uma fatura está com prazo de 90 dias, que é 3 meses mais ou menos, né? Ela não pode mais cortar. Olha aqui, ó. Artigo 358. A suspensão por inadimplemento. Né? Aqui, rapaz. Pra te ver que ela é tão pequenininha. Eu vou até dar um zoom aqui para ver se melhora esse negócio aqui, ó. Tá aqui. A suspensão por inadimplemento para a unidade consumidora classificada nas subclasses. Aí tá aqui, ó. Deve ocorrer com intervalo de pelo menos 30 dias entre a data de vencimento da fatura e a data da efetiva suspensão. Aí que a gente lembra, né? Quando aqui era do governo, né? Que era a Boa Vista Energia. Geralmente a gente passava mais de 30 dias para ser cortado, né? Hoje que é privado, é rápido. Não tem essa, não. Os caras não tem misericórdia. Mas tá na lei, né? Também, né? Eles estão fazendo o papel deles. A distribuidora deve adotar o horário das 8 às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplente,
inadimplência, né? Sendo, olha aqui, ó, vedada às sexta-feiras, sábados, domingos, véspera de feriados e nos feriados. Por quê? Porque, você imagina, sexta-feira, aí você quer pedir uma religação que é de urgência, no caso, né? A concessionária não trabalha dia de sábado. Então, isso aqui, tá aqui, ó. Tudo que eu falei aqui para vocês, está tudo aqui, ó. Tem que ser notificado, não pode ser a revelia, a concessionária que decide. Não funciona assim, não funciona dessa maneira. E, como eu sempre falo, né? Energia elétrica ela não é um luxo, ela é uma necessidade básica e um direito essencial. Por isso, antes de aceitar um corte como algo normal, conheça seus direitos, cobre da concessionária e, se preciso, denuncie a ANEEL ou ao PROCON. Porque, como diz, a gente chega cansado de trabalho demais. Eu sei disso. Mas aqui em Boa Vista que é quente. Que é quente. E também até quem trabalha no asilo, né? Tem aquele conforto que quer chegar nessa casa e quer continuar com conforto e a energia foi simplesmente cortada. E eu quero saber de vocês. Quero saber de vocês. Se já passaram por uma situação dessa, de ter sua energia cortada. Conta aqui nos comentários, porque a sua história pode ajudar muitas pessoas também, entendeu? Se você foi cortado injustamente, ou não, se já sabia, como aí na sua região, se você não é de Roraima, não é de Boa Vista. Se esse conteúdo fez sentido, compartilha para que os outras pessoas, né, os brasileiros, entendam seus direitos, veja a norma, a resolução 1000 da ANEEL, para juntos a gente poder ficar mais claro, nossa mente ficar mais clara, de conhecer mais os nossos direitos e não aceitar imposição de concessionário nada, né? Por quê? Porque a gente tem nossos deveres, mas sempre tem nossos direitos. Ok? Vamos lá, que vai sair também outros vídeos que eu vou falar sobre religação. Religação é um tema também que a gente tem que conhecer na palma da mão, principalmente quando eles vêm com ordem de serviço. Aqui no corte de energia também tem uma ordem de serviço que eles deixam lá, tudinho, que cortaram, mas a religação é importante. Eu vou falar desse tema em outros vídeos, ok? Valeu e até a próxima. Aguardo vocês, beleza?